O título da mensagem hoje é Quando a Mente Descansa. Vamos abrir as nossas Bíblias em Daniel 3, do versículo 13 em diante. Diz assim a palavra: Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: É verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vocês não prestam culto aos meus deuses e nem adoram a imagem de ouro que eu mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abidnego que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume. E ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abidnego, e estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: Não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: Sim, ó rei. E o rei exclamou: Olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo. E o 4º se parece com um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque, Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha feito o corpo deles ferir. Nenhum só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia nem mesmo cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida a prestar culto e a adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso,
eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado e sua casa transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Feche os seus olhos, vamos falar com o Pai. Ó Senhor Deus maravilhoso, Deus poderoso, nós cremos em Ti, Senhor, e nos rendemos ao Teu agir, e te pedimos, fala conosco nessa noite, pela Tua graça e misericórdia, usa minha vida, saca-me da Tua aljava e alcance os corações, Senhor, que essa mensagem possa transformar vidas, possa abrir vistas, meu Deus, que os olhos da fé possam ser abertos e que possamos compreender a Sua boa, perfeita e agradável vontade. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. É tão poderosa essa mensagem que ela é a pregação. É o tipo do texto que não tem muito o que explicar. Mas como a palavra de Deus ela é viva, cada vez que a gente fala dela, Deus traz uma revelação diferente, profunda, dentro da sã doutrina, dentro do contexto. E aqui nós vamos ver um rei tão orgulhoso, né? É importante lembrarmos que nós estamos finalizando o mês em que a virtude da humildade está sendo restaurada no meio da igreja. Então, aqui nós vemos o exemplo do que o orgulho é capaz de fazer com alguém. Nabucodonosor é o exemplo de um homem orgulhoso. A Bíblia diz que ele era rei de reis. E ele não estava satisfeito com esse título. Ele queria ser Deus. Ele queria ser adorado como Deus. Não bastava ele ser rei da Babilônia, o grande império, o maior poder que havia na terra, no reino dos homens. Mas ele queria ser adorado como um Deus. A história de Nabucodonosor vai nos dizer que o orgulho transformou num estado deprimente de um animal, relinchando como um burro. Sem ter consciência humana alguma, Deus fez ele ir no lugar mais desprezível que um ser humano poderia ir, para que ele pudesse cair em si, e então reconhecer o Deus soberano, o absoluto, o único digno de louvor, de adoração, o único ao qual um ser humano pode se prostrar diante dele, porque ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas sabemos que o diabo, o nosso adversário, em todas as páginas da Bíblia, ele vem tentando trazer a adoração que só é devida a Deus para ele. Se travestindo de anjo de luz, se travestindo de deuses terrenos. E Nabucodonosor é uma figura do anticristo aqui, nesse contexto bíblico. Ele queria uma adoração para ele. Tanto que ele mandou fazer uma estátua com o tamanho que a Bíblia diz de 60 côvados de altura, seria 30 metros de altura, e 6 côvados de largura, mais ou menos 3 metros de largura, e de ouro. A Bíblia vai nos falar que era uma estátua de ouro. E ele baixou um decreto dizendo que todas as vezes que se soasse a cítara, a harpa, todo o instrumento musical, que pudesse ouvir um alarido de trombeta, quando ouvissem aquele sinal, era de que todos deveriam se curvar diante da estátua de Nabucodonosor. Só que haviam 3 jovens que não fizeram isso. 3 jovens corajosos, que diante de um decreto
publicado por Nabucodonosor, esse decreto ele tinha um forte significado político e religioso. Sim, toda vez que tocava aquele alarido, a adoração ao rei tinha que ser feita por qualquer pessoa. E aquele que se negasse a adorar ao rei, como se fosse um deus, ele seria lançado numa fornalha ardente. Essa era a sentença. Então, a principal característica que nós vemos aqui, a primeira que eu gostaria de trazer como interpretação, é que a ameaça sempre vem para tentar nos paralisar. O nosso adversário, o diabo, ele sempre vai rugir como um leão. Ele sempre vai usar daquilo que ele tem em mãos. Ele vai mover de tal maneira para te intimidar, para te fazer retroceder, para te fazer negar o seu Deus. De maneira que houve uma ameaça assustadora. Eu imagino que os 3 jovens tremeram. Igual a gente, ser humano, de carne e osso. Mas ainda assim havia algo mais forte dentro deles. Havia uma consciência sobre Deus. Havia uma convicção. Não foi algo que aconteceu ali diante de um decreto. Não foi algo que aconteceu ali diante da fornalha, não. Essa é uma convicção que mostra que eram jovens que tinham vida com Deus. Sabe o que isso quer dizer? No dia da fornalha, se você tiver vida com Deus, você não irá se intimidar. Diante da fornalha, se você tiver intimidade com Deus, profundidade com Deus, Nabucodonosor não vai te paralisar. Você não vai se sentir um covarde medroso, mas virá uma coragem que não é sua, mas do próprio Deus Altíssimo que te fez, que te formou, que te selou. Esse Deus que estava com esses 3 jovens é o nosso Deus. Quem estava ameaçando esses 3 jovens era o rei da Babilônia. Era o alto poder. E aqui nós vamos ver uma outra característica muito forte das ameaças, é que elas provocam medo. Se você está debaixo de uma ameaça, saiba que você tem um chamado no Senhor. Porque as ameaças vêm contra os eleitos de Deus. Nós somos ameaçados todos os dias. Se não são ameaças palpáveis, porque chegam também ameaças no trabalho, talvez você esteja debaixo de alguma ameaça, alguma palavra intimidadora no seu ambiente de trabalho. Mas talvez não, talvez a ameaça venha da sua própria mente. Talvez a sua mente não encontre descanso e a batalha na sua mente tem sido uma ameaça constante contra o seu chamado, contra a sua vida em Deus. Havia 3 jovens no meio da multidão que não se prostraram em adoração a Nabucodonosor. Aqui nós lemos os nomes babilônicos dele, mas sabe os nomes dele em hebraico? Eu trouxe aqui o significado. Um era Ananias, o Senhor foi gracioso, é o significado. O outro, Misael, quem é como Deus? E o outro, terceiro, Azarias, o Senhor é a minha ajuda. Como é profético isso, né? Mas quando eles foram para a Babilônia, o nome deles foi mudado, o nome de Daniel também foi mudado, porque o inimigo ele sempre quer destruir a nossa identidade. Aqueles eram jovens servos, filhos do Deus Altíssimo, e quando caiu Israel, quando Jerusalém foi tomada, eles foram levados cativos para a Babilônia, mas havia plano de Deus, o plano de Deus ainda estava de pé. Ainda no meio das derrotas, ainda no meio dos opróbrios, nos dias de choro, de angústia, o plano de Deus permanece de pé. Deus continuava com aqueles jovens, de tal maneira que Deus havia colocado eles em lugares estratégicos na Babilônia.
Eles eram respeitados. O próprio Nabucodonosor havia colocado eles em províncias. E eles tinham liberdade ali. Percebe que ali no texto, Nabucodonosor dá mais uma chance? Porque Daniel era um estadista. E ele era até ouvido, chamado para trazer revelação de sonhos, direção de projetos. E aqui esses 3 jovens, eles não se dobraram a Nabucodonosor. Mas como eles estavam no meio da multidão, e era muita gente, alguém precisou denunciá-los. E olha que interessante, a denúncia veio de um povo que havia sido ajudado por eles, os caldeus. Os caldeus, em algum momento ali, tinham sido beneficiados por esses jovens hebreus. Mas neste momento, foram estes caldeus que foram lá dizer: tem 3 jovens que quando tocam o alarido não se dobram ao rei. E no meio deles ali, nós vamos ver esses caldeus que eram ingratos. Sabe de uma coisa? Isso faz parte do nosso chamado. Nós vamos precisar também guardar o nosso coração das ingratidões. Porque na nossa jornada, no processo, às vezes a fornalha vem queimar o nosso viver, nos desanimar, nos fazer entristecer, porque deparamos com pessoas ingratas, pessoas que um dia nós servimos, um dia ajudamos, um dia oferecemos a mão, e na hora que nós mais precisarmos, elas irão nos denunciar, elas se virarão contra nós. A Bíblia vai nos mostrando alguns formatos que a gente percebe que não faz parte apenas de uma história, mas faz parte de um anúncio, como Deus, Ele te mostrando a trajetória, Ele te dizendo: prepare-se, porque esse tipo de coisa vai acontecer. Todo aquele que é chamado por Deus, todo aquele que tem sido colocado por Deus em lugares estratégicos, irá experimentar de ingratidão, irá experimentar disso daqui, que esses 3 jovens experimentaram. O próprio Nabucodonosor havia colocado esses jovens em lugares de autoridade e estratégia. Dentro desse contexto, esses 3 jovens, então, foram traídos. E aqui nós vamos ver que tem algo importante que precisa ser dito aqui. Existem fornalhas que nós enfrentamos, que são fornalhas de Deus para a nossa vida. Mas existem fornalhas que nós mesmos é que formamos, nós mesmos é que criamos, é que tivemos ali a nossa responsabilidade para que elas viessem a acontecer. Por isso eu quis trazer uma mensagem lá de Levítico 10, de 1 a 3. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um seu incensário, nos quais acenderam fogo e acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu, e eles morreram perante o Senhor. Moisés então disse a Arão: foi isso que o Senhor disse: aos que de mim se aproxima, santo me mostrarei, à vista de todo o povo, glorificado serei. Arão, porém, ficou em silêncio. Deus zela pela presença, Deus zela pelo nome dele. Então, aqueles 3 jovens na Babilônia viviam uma vida de santidade, uma verdade diante do rei, mas Nadab e Abiú já é o outro extremo, daqueles que com a boca falam de Deus, mas que no coração estão longe do Senhor. Ofereceram fogo estranho, ofereceram coisas profanas. Aqui nós percebemos que existe uma seriedade nisso. Sim, Deus permite em nossa história algumas fornalhas para a glória do nome dEle.
Mas Deus também, Ele, na desobediência, vem com fogo consumidor. O fogo não começa na fornalha, ele começa na mente. É na nossa mente. Quando nós, antes de tomarmos decisões, nós passamos pela cabine da nossa mente. Nós vamos ponderar a nossa vontade com a vontade de Deus. Você não acha que a vontade daqueles 3 jovens era aceitar aquela oportunidade que Nabucodonosor deu? Claro, eles iriam continuar em posições de estratégia, de autoridade. Eles não eram subjugados. Eles tinham um raio de influência. Mas eles, na cabine de controle, decidiram. Uma mente guiada e governada por Deus decide corretamente no meio das pressões, decide corretamente no meio das dores e das dificuldades que a vida traz. Eles ofereceram um fogo santo ao Senhor quando eles decidiram: se Deus quiser nos livrar, amém, Ele é poderoso e pode nos livrar. Mas se Ele não quiser, nós vamos continuar só adorando ao Senhor. Sabe o que essa decisão deles fez? Atraiu a presença de Deus para a fornalha. E a fornalha se transformou num altar. Quantas vezes as fornalhas da nossa vida são instrumentos para o altar de Deus vir e ser erguido dentro de casa, um altar dentro do casamento, um altar na família. Quantas vezes o diagnóstico de um médico, quantas vezes uma porta fechada no emprego, uma sentença desfavorável na justiça, quantas vezes fornalhas como esta, situações que parecem que não têm solução. Mas se você se quebrantar, se você clamar, se você buscar a Deus, a sua fornalha vira um altar. E onde a presença de Deus está, o fogo só vai servir para purificar. Sabe, vivemos numa geração mais conectada da história. E paradoxalmente, uma das mais inquietas, indecisas, distraídas. Nunca houve tanto estímulo. O cérebro humano nunca foi tão estimulado, com tantas luzes, com tantos sons, músicas, vozes, notícias, cores, muita coisa engraçada, coisas tristes, tudo ao mesmo tempo, muitos estímulos e tantas vozes competindo para a nossa atenção. Hoje nós vemos que a moeda, o capital social mais caro é a atenção, é o tempo de um ser humano. Os nossos dados são vendidos, a nossa identidade, há uma leitura sendo feita daquilo que você come, daquilo que você consome, daquilo que você gosta, dos remédios que você toma. Tudo está sendo mapeado para que você seja manipulado, para que você seja levado, e não se engane. Tudo isso é para te levar a se prostrar diante do anticristo, diante de Nabucodonosor. O alarido hoje não é como nos dias de Nabucodonosor. São os sons, são os estímulos. É aquele estímulo de dentro de nós. Eu preciso saber, eu tenho que conhecer, eu tenho que estar. Nossa, eu nem olhei meu celular, eu estou perdendo. Eu estou perdendo alguma coisa. Eu estou desconectado, ei. O que Deus está nos chamando é para uma conexão com o céu. E para isso nós vamos precisar calar as vozes. Nós vamos precisar de uma mente que descansa em Deus. Sabe quando é que a sua mente descansa? Quando você escolhe ter uma vida de oração. Quando você escolhe confiar na palavra e se debruçar nela, entendendo que ela é suficiente para colocar as coisas no lugar. Para abrir as portas que você precisa, para te dar o workshop que muitos estão dizendo que é tão necessário. A mente se tornou um campo de batalha. O maior ruído nem sempre vem da multidão,
mas muitas vezes vem dos nossos próprios pensamentos. Eu não sei se você está se sentindo assim, mas às vezes eu me sinto dormindo cansada e acordando ansiosa. Dormindo cansada e às vezes acordando com uma alma aflita. E esses dias o Senhor falou: acalma, acalma o seu coração, porque vive o Senhor. E esse Deus que vive reina. E Ele está absoluto num trono de glória. O reino dele é perpétuo, inabalável. E a voz dele é como um sussurro suave. Sabe quando Deus grita? Quando a gente não ouve mais os sussurros dele. E alguém já disse, vale repetir, o grito de Deus às vezes vem em meio às dores. Quando ele sussurrou, quando o noivo bateu à sua porta e você disse, estou tão cansado, estou tão sobrecarregado. Mas o noivo não abre mão da noiva. Então, às vezes ele grita para que você acorde. Acorde, noiva minha, acorde, noiva amada. Porque o príncipe da potestade do ar, a movimentação do diabo, ela está aumentando. Óbvio, a Bíblia vai nos dizer que lá em Gênesis era uma serpente. Apocalipse, nós vemos um dragão. Lá em Gênesis, Deus falou, haverá uma descendência da serpente e uma descendência da mulher. A da serpente ferirá o calcanhar, mas a da mulher pisará na cabeça. Nós somos a igreja, a noiva do Cordeiro de Deus, e nós precisamos pisar na cabeça de Satanás. Só que nós temos sido levados por tantas distrações, estamos surdos. Nada ensurdece mais a alma do que os pensamentos incontroláveis. Você tem que pegar esses pensamentos, como que trazê-los cativos a Deus. E isso só é possível através das Escrituras. Isso só é possível através da oração. Nada além disso. E por que você não está fazendo? É simples assim. O que Deus está dizendo, a vitória daqueles jovens foi conquistada antes deles entrarem no fogo. A mente deles era governada por Deus. Antes da fornalha, houve uma decisão interior naqueles jovens. Pensa comigo, Nabucodonosor ergue uma enorme estátua de ouro. Gente, é muito impressionante isso. Riqueza, poder, multidão, isso não impressiona não? Impressiona. Impressiona tanto que está arrastando milhões, milhares de milhões. Porque todos, a gente entende quem é filósofo, sociólogo, vai estudar a mente. Existe um efeito manada na mente humana. A multidão sempre vai ter algumas mentes à frente, que sabem o que querem, que sabem o que estão fazendo, e a gente pode entender que Gênesis está escrito, e a palavra de Deus não erra, tem uma descendência da serpente. Tem. O próprio Deus disse que o diabo tem filhos, ele falou para os fariseus, vocês são filhos do diabo, o pai de vocês. Então, tem mentes, e a Bíblia também vai dizer que os filhos das trevas são mais astutos que os filhos da luz. Às vezes os filhos da luz estão aí dormindo, desapercebidos, distraídos, acomodados, não cuidando dos filhos, não ensinando, não orando. Tem uma descendência da serpente espalhada pelo mundo, trazendo outros que talvez nem sabem o que estão fazendo, estão ali só marchando. E Deus chamou
os filhos dele, aqueles que carregam o Espírito Santo para semear a palavra. Nós saímos semeando a palavra, porque existe um remanescente. Eu não sei quem é remanescente, você não sabe. A gente só sabe que Deus vai fazer a mensagem chegar, essa semente vai brotar e vai frutificar. Nós temos que obedecer e evangelizar até que o Senhor venha. E aqueles jovens eram da descendência do Senhor Jesus, e eles se posicionaram diante daquela multidão. Todos deveriam se curvar quando a música tocasse. Observe que o rei não exigia apenas um gesto, ele queria controlar consciências. Sabe quando você já faz as coisas e nem sabe por quê? Você está no modo automático. Apertou o repeat e está ali, ó. Acorda, trabalha, come, dorme, levanta. E Deus está falando, existe um significado cotidiano para cada ato. Desacelere. Deus tem falado muito isso comigo. Ele falou, filha, eu estou acelerando alguns processos, mas a você cabe desacelerar. Eu falei, como assim, Senhor? O Senhor está fora do tempo, como o Senhor está acelerando? Ele disse, sabe quando na história, você olha para a história, não tem alguns momentos da história, dos séculos, que parece que 20 anos de decisões políticas, econômicas, decisões impactantes para a humanidade, em 2 anos, em 4 anos, são ali definidos coisas para 20, 40 anos para frente, ou até mais. Quando a gente estuda história, a gente percebe isso. E no plano também de Deus para a igreja, Deus está no controle. Deus está absoluto sobre as nossas vidas. E muitas vezes a gente se vê desesperado, diante de notícias, diante da movimentação do mundo, pois a palavra do Senhor para a igreja neste tempo é: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus que governo a sua vida, sou Deus que faço acontecer até mesmo a sua revelia. Vou contar um testemunho rápido. Quando nós ouvimos a voz de Deus e viemos para cá, né, fez 2 anos de inauguração, esse mês a gente celebrou, né, mas antes de inaugurar, foram 4 anos e meio, destes 4 anos e meio, 3 anos e meio foi para aprovar o projeto, e em 1 ano foi para construir. E a gente buscou fazer tudo correto, a igreja do Senhor. E se Deus é por nós, quem será contra nós? É isso que nós precisamos crer. Diante disso, nós estivemos ali questionando às vezes, será que é da nossa cabeça, será que não? Mas decidimos obedecer. E nós fomos descobrir que não é apenas construir, né? Tem uma papelada, tem tanta documentação, tem processos. E aí, quando fomos mexer com tudo isso, encontramos alguns obstáculos. Entramos com um processo administrativo na prefeitura, e a coisa não andava, e eu chegava lá em casa e falava, Evandro, meu filho, vamos pôr o joelho no chão. Porque parece que quando a gente escolhe fazer o que é certo, dá ruim para nós. É o que o diabo quer fazer, você acreditar, tá? Mas a palavra do Senhor te garante, não dá ruim, porque o Deus Todo-Poderoso é o nosso advogado fiel. Não se renda aos manjares de Satanás, rejeite, porque no final a palavra do Senhor prevalecerá. Pois nós tivemos aqui a conferência, né, que foi maravilhosa, Deus está fazendo algo tremendo em nosso meio. E de repente o Evandro foi lá consultar alguns documentos que precisava pagar. Ele gosta de andar com tudo certinho, IPTU, tudo mais. E aí de repente ele veio para mim com o papel. Aí ele mostrou, isento. Eu falei, o quê? O processo estava todo embolado, estava agarrado em 2 esferas. E eu não compreendi. Eu falei, aleluia, aleluia. Nós só sabíamos glorificar.
E foi sexta-feira, as meninas estavam mexendo aqui na sala de cima para organizar as coisas do bazar, e Fabíola me liga: pastora, tem um oficial aqui para entregar um documento, eu posso receber? Sabe aquele frio assim na espinha? Quem tem causa na justiça? Eu falei: pode, irmã, pode sim. E a gente cuidando das coisas dos casais, eu só falei: Senhor, é tudo teu. É tudo teu, Jesus. Só te peço, Senhor, não nos deixe ser envergonhados, mas o Senhor está no comando. E aí, hoje, pela manhã, que ela tinha deixado aqui na igreja, eu fui abrir e veio uma sentença proferida em nosso favor. Veio um maço de papel, trazendo para nós uma decisão favorável. Sabe, leveza? Sabe quando Deus tira o fardo? Quando Deus tira o jugo? Não somente porque Ele nos liberou de embaraços na justiça, mas quando você percebe, Deus está comigo, Ele é meu auxílio, eu não estou sozinho. Porque diante deste mundo, às vezes a gente se sente tão pequenino, diante dos protocolos, são tantas coisas, é tudo tão difícil, parece que a coisa não anda, você parece que está lutando contra o vento. Mas, queridos, quem semeia vento, colhe tempestade. A descendência da serpente vai colher o que está preparado para o diabo. Mas a descendência do Senhor Jesus vai colher vida, vida eterna, presença. Deixa a fornalha trazer para você a presença. As boas notícias chegarão. Mas você vai ter que se posicionar no momento em que você vai sofrer pressão do meio. Fomos pressionados, queridos. Projeto, você imagina por que um projeto fica 3 anos e meio sem aprovar? Toda idolatria começa tentando dominar a mente primeiro. Aí a gente começa a pensar, poxa, o Nabucodonosor hoje não é uma estátua de ouro de 30 metros. Nabucodonosor é uma proposta indecorosa. Aqui todo mundo faz também. Todo mundo se curvava a Nabucodonosor. No trabalho, todo mundo tem o caixa 2, faz você também. É um dinheirinho por fora. O que tem? Você só está canalizando um cliente para alguém. Ei, é justo? Sempre faço essa pergunta. Se fosse Jesus, ele faria? Porque para nós tem um custo. Sim, tem um custo. E Deus nos chamou para sermos candeias. Tem um fogo aceso em nós. E uma candeia nunca é colocada debaixo de uma cama, de uma mesa. É colocada em cima. O ímpio pode até fazer o trem errado. Ninguém descobre. Mas vai o crente fazer. Rapidamente ver. Porque tem luz na sua vida. Nós não temos nenhum acordo com as trevas. Quem governa a sua mente, governa as suas escolhas. Ananias, Misael e Azarias não entraram no mantra do tudo faz. Hoje tem um mantra que às vezes, até dentro da igreja, todo mundo faz. Deus é Deus da graça, eu posso fazer, mas Deus também é fogo consumidor. A nossa mente é como um jardim que Deus deseja plantar. Paz. Tem uma paz que é você deitar a sua cabeça no travesseiro e você está em paz com Deus. Pode ser que alguém te traia. Aqueles jovens foram traídos, receberam ingratidão, mas havia paz dentro deles, sabe por quê? Eles tinham paz com Deus. Jesus é a nossa paz com Deus. Você pode se arrepender dos seus pecados e não mais cometê-los, e haverá paz para a sua jornada daqui para frente. Você pode abandonar as atitudes que desonram um Deus que é santo. E nessas decisões, Deus está endossando, porque Ele é Pai. E Ele quer que nos posicionemos. A nossa geração tem a mente acelerada, distraída, viciada em estímulos, desconectada da eternidade.
Gente, não faz nenhum sentido alguém que se diz cristão fazer propaganda de Beth. Nós precisamos discernir o que é mal. A Bíblia diz assim: fuja da aparência do mal. Nós não somos multidão. Tinha multidões que seguiam Jesus, mas quem extraía virtude mesmo era quem caminhava por fé. Não faz sentido idolatrarmos pessoas. Não faz sentido você ser um cristão e lá nas suas redes sociais você segue um monte de gente que não honra a Deus. Um monte de gente que se curva a Nabucodonosor todos os dias. Você acha que você também não vai se curvar diante de tanta influência entrando nos seus inputs, seus olhos, seus ouvidos, todos os seus sensores são estímulos. Nós somos altamente influenciáveis. Nós nos tornamos iguais ao que nós adoramos, àquilo que nós estamos expostos. Esses jovens estavam ali guardados em Deus, eles se consagraram ao Senhor. A cura que nós precisamos está no Senhor. Deus não quer apenas calar os ruídos da sua alma, Ele quer ocupar o trono da sua mente. Ele quer governar seus pensamentos com a verdade que liberta. Vamos para Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma mente transformada. Ah, mas o que tem? Você está sendo muito obtusa, radical. O que tem? Eu bebo, mas eu não me embriago. O que tem? Ah lá, ele está fazendo só a propaganda de jogo. Mas nós estamos falando de duas coisas que destroem famílias. Duas coisas que trazem violência para os lares. A igreja do Senhor é para restaurar lares. Reuniões para pregar a palavra. Nós suamos a camisa e tudo debaixo da graça do Senhor para restaurar aquilo que o inimigo tem tentado destruir todos os dias. E você está aí distraído que não tem nada a ver, todo mundo faz? Pois nesse nada a ver, todo mundo faz, o fogo vai queimar. O fogo de Deus vai queimar tudo que é impuro. A Bíblia fala sobre um momento em que as nossas obras vão passar por um fogo que a palha vai queimar. Somente as pedras preciosas subsistirão, os atos de justiça, tudo aquilo que você fez na sua vida, direcionado pelo Espírito de Deus, as obras que você faz na sua nova natureza, aquela que é regenerada, essas não sofrerão dano. Essas estão constituindo para você galardão. Tudo aquilo que você faz sabendo isso aqui, eu estou fazendo, não é porque eu estou sentindo. Ah, hoje eu não estou sentindo de ler a palavra. Hoje eu não estou sentindo de ir no culto. Hoje eu não estou sentindo de ajudar a igreja. O seu sentimento é altamente enganoso. Agora, aquilo que você tem consciência, lembra que Nabucodonosor, ele estava moldando, ele estava trabalhando, manipulando consciências. E aqui, quando o rei lhes deu uma segunda oportunidade, esses 3 jovens, Senhor, multiplica desses jovens nessa geração, Senhor. Levanta jovens como estes na nossa geração. Eles não entraram em pânico e eles nem mesmo titubearam. Diante da própria morte, não negaram o Senhor. Quantos de nós estamos negando o Senhor diante de coisas ínfimas, diante de bobagens? Eles estavam diante da própria morte. Não tentaram convencer Nabucodonosor, não discutiram. Não embargaram, não recorreram, simplesmente disseram: Deus está no controle.
E se Deus quiser nos salvar, nos salvará. E se não quiser, está tudo bem. Quem vive decidindo apenas na hora da prova, quase sempre cede à pressão. Você tem que estar orado. Eu lembro o pastor Cláudio Matos, ele que nos ordenou, um pastor abençoado, nosso amigo. Eu lembro que ele falava isso, né? O pastor Evandro falava assim, não, pastor, vamos orar primeiro. Ele, não, você anda orado, vai, Evandro, vai lá. E de certa forma, isso nos ensinou. Claro, nós precisamos orar para tomar decisões importantes, dar uma pausa. Nunca ceda à pressão. O inimigo, ele trabalha por pressão. Você tem que decidir agora. Assina hoje, não assina não. Não, fala, não, eu vou ligar para o meu advogado. Aí você liga para Jesus. Você abre a Bíblia. Ele te ensina, ele te mostra as armadilhas, ele te livra do tropeço, ele livra a sua alma da própria morte. Não ceda à pressão. Esses jovens já haviam escolhido a quem pertenciam. A paz deles não nasceu da noite para o dia, nem mesmo dentro daquela fornalha. Ela nasceu na comunhão com Deus. Vamos para Mateus 11, de 28 a 30. Nós já estamos caminhando para o final da mensagem. Jesus disse assim, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu amo essa passagem. E é verdadeiro, é totalmente verdadeiro. Mas aqui o contexto aqui, quando Jesus vem falar sobre isso, é bom a gente ir um pouquinho para trás, um pouquinho para frente na Bíblia, sempre para entender o que é que está explicando, o que é que está falando. Jesus, ele já havia enfrentado rejeição, João Batista já tinha sido preso. Os discípulos de João Batista perguntaram para Jesus, falaram, João Batista mandou perguntar, és tu mesmo, Messias? Muita pressão, gente. E pressão sobre Jesus também. Porque João seria decapitado, a cabeça de João Batista tinha sido pedida por Herodias. E Herodes aceitou. E aqui nós vamos ver também que Jesus tinha repreendido as cidades de Corazim, Betsaida e Cafarnaum, tudo na sequência. Ele tinha falado, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque eram povoados, conglomerados, multidões que haviam experimentado milagres, que haviam experimentado as manifestações sobrenaturais, mas não haviam decidido no coração a adorar somente a Deus. Continuavam adorando os seus deuses cotidianos, o seu ego, as suas vontades. E Jesus vai confrontando. Depois Jesus faz uma oração ao Pai. E essa, inclusive, foi pregada aqui por um dos nossos pregadores sobre humildade, Mateus 11, de 25 a 27, quando Jesus agradece ao Pai que as verdades do reino são reveladas aos humildes e não aos que confiam na sua própria sabedoria e estultícia. Sim, é logo após isso que Jesus declara, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Sabe, o cansaço aqui, ele vai muito além do físico. Jesus está falando de pessoas que estão sobrecarregadas pelo peso do pecado, pelo peso da idolatria, da culpa, também das exigências. Não somente as religiosas, no caso ali Jesus estava falando, mas nos nossos dias, as exigências sociais, as exigências de status. Para aqueles líderes da época também, eles transformaram a lei do Senhor num fardo pesado. E Jesus, então, ele vai falar que não oferece uma vida sem responsabilidade, ele fala que há uma troca, o fardo pesado por um fardo leve. Nós carregamos um fardo, porque as nossas decisões sempre vão ser pautadas em pesos e medidas.
E às vezes, a olhos naturais, vai parecer muito mais pesado você fazer o que é certo. Essa é a porta estreita. Mas quando você passa por ela, Deus entra com você. E o fardo que Jesus nos oferece é que Ele carrega conosco. Fica leve para a gente, mas não é porque é leve, porque a gente ainda está no mundo. É porque Ele carrega o que nós não andamos conta. Entende? Leve mesmo vai ser na glória. Leve mesmo vai ser na eternidade. Aliás, não terá fardo algum. Mas aqui no mundo, o Senhor entra conosco. Você vai para uma reunião e você tem negado a si mesmo e andado com o Senhor, Ele vai na sua frente. Ele já leva junto com você aquela autoridade. Você chega e a própria presença de Deus, às vezes você nem tem que falar muito. Já teve situações nossas de reunião, né, amor? Que a direção de Deus é, fala pouco ou quase nada. E o Senhor respaldava. Sabe, para você saber que não é mérito seu. Não é a sua beleza, a sua eloquência, a sua inteligência. É Deus fazendo por você. E é isso que Jesus fala. O jugo continua existindo, mas agora ele é compartilhado. Ele é marcado pela graça. Tudo que nós fazemos vem com a graça nos capacitando. Há um cansaço, que é o cansaço de carregar pesos que Deus nunca pediu que você carregasse. Esse cansaço só termina quando você decide ir a Cristo, entregar o seu fardo a Ele. Há ansiedades que nos levam a postergar as coisas. Sabe, tem coisas, e Deus está falando com alguém aqui nesta hora. Tem um cansaço que ele só vai findar quando você tomar algumas decisões. Você pode dormir o dia inteiro, final de semana inteiro, você pode ficar inerte. Não é um cansaço físico, é um cansaço de não se posicionar. Ei! Posicione-se, que esse fardo vai ser tirado das suas costas. Posicione-se. Diga não às propostas indecorosas que estão batendo à sua porta. Diga não a essa mentira que está escondida. O inimigo está te chantageando. Você está com medo? Põe luz logo nisso. Traz a verdade à tona e você vai sentir o favor sobrenatural de Deus tirando esse fardo. Você vai sentir a mão poderosa de Deus te auxiliando. Essa decisão transforma a fornalha em altar. A presença de Deus traz paz. A mente em paz transforma a fornalha em altar. E a prova não destruiu aqueles homens, mas ela revelou quem caminhava com ele. A parte final ali a gente vê que é tão poderosa, porque quando é tirado da fornalha, primeiro o rei viu o quarto homem. Ele viu Jesus, era Jesus com eles lá dentro. Mas quando eles são tirados de lá, a corda que pertencia ao rei Nabucodonosor tinha sido queimada. Sabe o que isso nos diz? As fornalhas de Deus nos libertam. Às vezes existem algumas amarras que nos colocaram. Talvez amarras na nossa alma, na forma como a gente se enxerga, amarras na nossa identidade. A gente acha que não vai conseguir, a gente acha que é incapaz para tudo. Tudo que é apresentado diante de nós, a gente se sente tão retraído, tímido. Mas depois que você passa numa fornalha e você sai ileso dela, você sai liberto, você sai corajoso, ousado. Deus vai entrar com você na fornalha, você vai sair de lá e vai dizer, meu Deus é poderoso. Você sai mais crente, você sai mais fiel a Deus. Você sai pregando o evangelho em tempo e fora de tempo, e é isso que Deus quer. Porque no final dessa história, o rei Nabucodonosor diz assim, ó, todos os povos, línguas e nações, tudo que tiver debaixo do meu domínio, ei, o decreto mudou. Agora não é mais rendição a Satanás, não é mais pressão do inferno. Agora é se curvando a um Deus que é bom,
que é fiel, que é manso, que é humilde e que cuida de nós como ninguém. O texto diz que o fogo não queimou seus corpos, os cabelos permaneceram intactos, as roupas não foram consumidas, nem cheiro de fumaça havia neles. Hoje, não existem estátuas de ouro, mas existem milhares de telas, milhares de vozes, de metas, de padrões, de estímulos. Vivemos viciados, distraídos, acelerados, mas o Senhor está nos chamando. Venham para perto, venham para perto. Eu queria pedir o pessoal do louvor para ministrarem. Deus está nos chamando para perto. Perto está o Senhor dos que o buscam. O Deus Todo-Poderoso que governa todas as coisas. Ele está perto também dos contritos, dos abatidos, dos humildes. O chamado é esse lugar de humildade, de rendição. Quem controla a sua atenção, controla a sua adoração. Quem tem controlado a sua atenção? Você acorda e logo que você acorda, o que você faz? O que tem controlado você? Você está dirigindo? O que você está fazendo? Você tem os seus momentos com o Senhor? Você caminha em oração? Casais, orem juntos. Transforme o leito de vocês num altar. Sabe como você faz isso? Orando juntos. Porque a Bíblia diz que o leito sem mácula é um altar de adoração ao Deus Altíssimo. Quando o marido e a esposa estão unidos para adorar a Deus, só Ele é digno da nossa adoração. Só Ele é digno. Eles venceram o fogo porque primeiro venceram dentro de si. Aqueles jovens tiveram que vencer dentro de si o medo. Tiveram que vencer dentro de si a covardia, a autossuficiência, a autoproteção. Às vezes nós carregamos dentro de nós esses sentimentos, eles precisam ser vencidos. Quem carrega a presença de Deus pode até passar pelo fogo, mas não será consumido por ele, porque o fogo não consome aquele que tem olhos como chamas de fogo. A presença de Jesus na nossa história nos torna inabaláveis. A presença do Senhor nos traz para um lugar de verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores. Nessa história de Daniel, capítulo 3, nós vimos o som da trombeta, né? Ao som da trombeta e de toda sorte de instrumentos. Todos eram chamados a se prostrarem diante de uma imagem. Todos eram chamados à idolatria. Hoje também somos chamados a esse tipo de idolatria. Mas eu quero te lembrar, vamos para 1 Tessalonicenses 4, de 16 a 17. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Essa trombeta, nós nos curvaremos sobre a voz do Senhor, a voz do que clama, a voz daquele que chama. Ele é digno.